Manual de Estudo, Matemática primeiro ano. Ficha 3, página 6. Ordem crescente e decrescente. Observa este conjunto de 6 lápis. Podemos confirmar que os lápis têm comprimentos diferentes, uns são mais curtos, outros são mais compridos. De outro modo, podemos dizer que uns são menores e outros são maiores. Vamos perceber o que significa ser menor do que. Observa que o lápis azul é menor do que o lápis amarelo. Também podemos observar que o lápis amarelo é menor do que o lápis laranja. E do mesmo modo, o lápis verde é menor do que o lápis roxo. Se os lápis têm comprimentos diferentes, podemos colocar os lápis do menor para o maior, isto é, por ordem crescente. O lápis verde é menor do que o lápis roxo. O lápis roxo é menor do que o lápis azul. O lápis azul é menor do que o lápis vermelho. O lápis vermelho é menor do que o lápis amarelo. O lápis amarelo é menor do que o lápis laranja. Então, ordenando-o por ordem crescente de comprimento, os 6 lápis temos: lápis verde, lápis roxo, lápis azul, lápis vermelho, lápis amarelo e lápis laranja. Vamos agora perceber o que significa ser maior do que. Observa que o lápis vermelho é maior do que o lápis azul. Também podemos dizer que o lápis laranja é maior do que o lápis verde. Se os lápis têm comprimentos diferentes, podemos colocar os lápis do maior para o menor, isto é, por ordem decrescente. O lápis laranja é maior do que o lápis amarelo. O lápis amarelo é maior do que o lápis vermelho. O lápis vermelho é maior do que o lápis azul. O lápis azul é maior do que o lápis roxo. O lápis roxo é maior do que o lápis verde. Então, ordenando-o por ordem decrescente de comprimento, os 6 lápis temos: lápis laranja, lápis amarelo, lápis vermelho, lápis azul, lápis roxo e lápis verde. Podemos então concluir que colocar os lápis por ordem crescente significa colocar os lápis do mais curto para o mais comprido. O lápis verde é o mais curto, ou de outro modo, é o lápis menor. O lápis laranja é o mais comprido, ou de outro modo, é o lápis maior. Numa ordenação crescente, qualquer um dos elementos é menor do que todos os outros elementos à sua direita. Por exemplo, o lápis azul é menor do que todos os lápis à sua direita, isto é menor do que o lápis vermelho, é menor do que o lápis amarelo, e é menor do que o lápis laranja. Podemos então concluir que colocar os lápis por ordem decrescente significa colocar os lápis do mais comprido para o mais curto. O lápis laranja é o mais comprido, ou de outro modo, é o lápis maior. O lápis verde é o mais curto, ou de outro modo, é o lápis menor. Numa ordenação decrescente, qualquer um dos elementos é maior do que todos os outros elementos à sua direita. Por exemplo, o lápis azul é maior do que todos os lápis à sua direita, isto é maior do que o lápis roxo, e é maior do que o lápis verde. Se pensarmos em números e não em lápis, devemos pensar da mesma maneira. O número 1 é menor do que o número 2, o número 2 é menor do que o número 3, o número 3 é menor do que o número 4, o número 4 é menor do que o número 5, o que significa que o número 1 é o menor de todos os 5 números, e o número 5 é o maior de todos os 5 números. E é assim, porque o número 1 representa a menor quantidade, e o número 5 representa a maior quantidade. Se quisermos ordenar os 5 números por ordem crescente, isto é, do menor para o maior, porque tem que ir crescendo, teremos os números 1, 2, 3,
4 e 5. Se quisermos ordenar os 5 números por ordem decrescente, isto é, do maior para o menor, porque tem que ir decrescendo, teremos os números 5, 4, 3, 2 e 1. A página 6, da ficha 3, tem 3 exercícios. Exercício 1. Rodeia o número maior em cada caderno. Observa que temos 4 cadernos, e em cada um deles 2 páginas seguidas. Na página da esquerda temos um numeral. E na página da direita temos outro numeral. Lembra-te que a um numeral corresponde uma quantidade. Para entendermos melhor as quantidades, vamos pensar em conjuntos de abelhas. Com quantidades diferentes, conforme os numerais escritos nas páginas de cada caderno. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. No primeiro caderno, a página da esquerda tem o numeral 3, que pode representar um conjunto de 3 abelhas, enquanto a página da direita tem o numeral 2, que pode representar um conjunto de 2 abelhas. Podemos confirmar que o conjunto com 3 abelhas é maior do que o conjunto com 2 abelhas, o que significa que o número 3 representa uma quantidade que é maior do que a quantidade representada pelo número 2, ou seja, o número 3 é maior do que o número 2. No segundo caderno, a página da esquerda tem o numeral 3, que pode representar um conjunto de 3 abelhas, enquanto a página da direita tem o numeral 1, que pode representar um conjunto de uma abelha. Podemos confirmar que o conjunto com 3 abelhas é maior do que o conjunto com uma abelha, o que significa que o número 3 representa uma quantidade que é maior do que a quantidade representada pelo número 1, ou seja, o número 3 é maior do que o número 1. No terceiro caderno, a página da esquerda tem o numeral 4, que pode representar um conjunto de 4 abelhas, enquanto a página da direita tem o numeral 5, que pode representar um conjunto de 5 abelhas. Podemos confirmar que o conjunto com 5 abelhas é maior do que o conjunto com 4 abelhas, o que significa que o número 5 representa uma quantidade que é maior do que a quantidade representada pelo número 4, ou seja, o número 5 é maior do que o número 4. No quarto caderno, a página da esquerda tem o numeral 4, que pode representar um conjunto de 4 abelhas, enquanto a página da direita tem o numeral 2, que pode representar um conjunto de 2 abelhas. Podemos confirmar que o conjunto com 4 abelhas é maior do que o conjunto com 2 abelhas, o que significa que o número 4 representa uma quantidade que é maior do que a quantidade representada pelo número 2, ou seja, o número 4 é maior do que o número 2. Resumindo, no primeiro caderno, o número 3 é maior do que o número 2. No segundo caderno, o número 3 é maior do que o número 1. No terceiro caderno, o número 5 é maior do que o número 4. No quarto caderno, o número 4 é maior do que o número 2. Exercício 2. Escreve os números por ordem decrescente e pinta os círculos. Observa que temos 5 colunas de 5 círculos e embaixo de cada uma delas, um espaço para um número. Na primeira coluna temos o número 5 e acima dele, 5 círculos pintados. Na terceira coluna temos o número 3 e acima dele, 3 círculos pintados, e na quinta coluna temos o número 1 e acima dele, um círculo pintado. Está a faltar escrevermos os números na segunda coluna e quarta coluna e pintar os respectivos círculos. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. Podemos então confirmar que existindo já os números 5, 3 e 1, e havendo 5 colunas, estão a faltar os números 2 e 4. Se os números devem ser escritos por ordem decrescente, então o número a ser escrito na segunda coluna deve ser um número menor do que 5, mas maior do que o número 3.
Dos dois números que estão a faltar, ou seja, dos números 2 e 4, o número 4 é aquele que é menor do que 5 e é maior do que o número 3. Assim temos que pintar, de baixo para cima, 4 círculos. Está a faltar o número da quarta coluna, mas como temos apenas um número, o 2, é este que devemos escrever. Apesar disso, podemos confirmar que o número a ser escrito na quarta coluna deve ser um número menor do que 3 e maior do que 1. Podemos concluir que esse número é o 2. Assim temos que pintar, de baixo para cima, 2 círculos. Resumindo, se o maior número que temos é o 5, o menor é o 1, e temos 5 colunas, então os números por ordem decrescente, a começar no número 5 é 5, 4, 3, 2 e 1. Exercício 3. Liga por ordem crescente as quantidades representadas. Observa que a imagem mostra vários hexágonos de diferentes cores, que são formas geométricas com 6 lados. Dentro de cada hexágono, há bolinhas coloridas e essas bolinhas representam uma quantidade. Sabemos que colocar por ordem crescente, ou seja, ir crescendo ou ir aumentando, significa colocar do menor para o maior. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. Vamos começar por saber quais as quantidades representadas por cada um dos hexágonos. Este hexágono tem 3 bolinhas, então o número que representa essa quantidade é o 3. Neste hexágono temos 4 bolinhas, ou seja, o número que representa essa quantidade é o 4. Este hexágono tem uma bolinha, então o número que representa essa quantidade é o 1. Neste hexágono temos 2 bolinhas, ou seja, o número que representa essa quantidade é o 2. Este hexágono tem 5 bolinhas, então o número que representa essa quantidade é o 5. Temos então 5 números diferentes, o 3, o 4, o 1, o 2 e o 5. Depois de contarmos, vamos comparar as quantidades para descobrirmos qual o hexágono que tem menos bolinhas e qual o que tem mais. O hexágono com menos bolinhas é o hexágono roxo, que tem uma bolinha. E o hexágono com mais bolinhas é o hexágono verde, que tem 5 bolinhas. Se é por ordem crescente, isto é, do menor para o maior, na lista de 5 números, o primeiro é o 1 e o último é o 5. Sabendo o menor número e o maior número, dos 5 números, quais os que estão a faltar? Estão a faltar os números 3, 4 e 2. Como é que colocamos estes 3 números por ordem crescente? Isto é do menor para o maior. Por ordem crescente teremos o 2, o 3 e o 4. Então vamos colocar estes 3 números, por esta ordem, entre os 2 números que já estavam na lista. Vamos então ligar por ordem crescente. De 1 para 2, já está ligado. Agora ligar de 2 para 3. E a seguir de 3 para 4, e finalmente, de 4 para 5. Resumindo, por ordem crescente, isto é, do menor para o maior, 1, 2, 3, 4 e 5.